eu vou na contramão da tendência. Vou falar alguns motivos para você não comprar um Gol quadrado. Olá amigos do canal PL, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva se não for inscrito, seja muito bem-vindo ao seu canal de literatura automotiva e nostalgia. Eu queria deixar claro aqui que não são críticas, ao Gol quadrado, que é um carro cultuado por milhares de pessoas, é um carro querido, é o carro que de fato conseguiu substituir com êxito o Fusca e a partir de 1987 se tornou o carro mais vendido no Brasil, posto que ocupou até 2014. Mas eu vejo hoje no antigo mobilismo um certo endeusamento para com esse carro. É um carro que tem tido uma valorização grande em determinadas versões, para não dizer em todas, Por esse carro ter esse apelo todo, ele tem pontos positivos, isso é indiscutível. Indiscutivelmente é um carro que tem pontos muito positivos, mas da mesma maneira que eu fiz com o Fusca citando pontos negativos, vou trazer aqui os pontos negativos do Gol. Isso não quer dizer que eu não gosto do Gol. Hoje em dia é meio difícil você fazer críticas sem ser taxado de ser uma pessoa do contra. Os pontos positivos do Gol já são assim bem conhecidos: a mecânica robusta, uma facilidade grande na hora de vender, uma fácil comercialização, uma fácil manutenção, peças acessíveis, um desenho bonito, por que não, na minha opinião. Aí já partimos para a questão de design, que é uma questão mais subjetiva, mas eu gosto bastante do desenho do Gol. Para quem não sabe, eu tenho uma Paraty quadrada 1988, que basicamente é um Gol esticado, E da mesma maneira que eu fiz os pontos negativos do Fusca, eu também tenho um refrigerado a ar aqui na garagem. Nós vamos expor os pontos negativos, sendo que já sabemos aí os pontos positivos. O Gol foi lançado em maio de 1980, ainda com motor refrigerado a ar, o motor boxer do Fusca, que teve o sistema de refrigeração modificado para funcionar na frente. Eu já tive 2 Gols refrigerados a ar, são os carros que eu mais sinto saudade. E esses modelos, na época que eu tive, eles não valiam nada. Hoje eles têm tido uma valorização. No caso do 1300, eu vou colocar aqui a baixa potência, que é um carro meio fraco. Eu tive um e não achei ele fraco. É um carrinho que se deslocava honestamente. Ele era mais forte do que o Fusca 1300, por exemplo. E o Fusca foi vendido em sua grande maioria com motorização 1300. Mas eu acho que um dos pontos negativos do Gol é em relação ao seu design, que é bonito, mas ele é apertado para quem vai atrás. Você que quer comprar um Gol quadrado, já saiba, ele é um carro basicamente, já os mais radicais dizem que é um carro para 2 pessoas e uma criança atrás. Que o espaço interno do banco traseiro, ele é reduzido. No caso do Gol, o seu design um pouco mais caído, o Gol teve o desenho inspirado no Scirocco, Volkswagen Scirocco, o alemão, carro aí que eu considero bem bonito, Então, o design do Gol, a partir do fim da porta, ele tem uma caída suave. E isso deixa o carro com um desenho de coupé hatch, um coupé com a traseira cortada, mas isso custou o espaço. Para quem é mais alto, acima de 1,80 aí, se for sentar no banco traseiro, vai ficar com a cabeça encostando no teto, Na Paraty, isso já não acontece tanto porque o teto vai até o final do carro, então não tem esse problema. Mas o espaço para as pernas também é bem limitado em questão ao banco ali da frente. O espaço para quem vai atrás é bem apertado realmente. Eu já levei 5 pessoas no Gol. Leva sim, mas leva apertado. O Gol foi projetado inicialmente com motor refrigerado a ar, talvez erroneamente, Apesar de eu gostar, eu acho que o motor do Passat, do ponto de vista comercial, teria sido mais acertado naquele momento. O primeiro Gol com motor refrigerado a água foi o GT em 84. Em 85, o modelo SLS passaram também a sair com motor MD, depois o AP, Esses Gols acabaram ficando com a fama, o Gol quadrado em si, com a fama de rachar o túnel central. Problemas de trinca no túnel ali, próximo ali do câmbio. É um problema crítico, então se você for comprar mesmo após ver esse vídeo, fique atento a esse detalhe de trinca no túnel e trinca de modo geral, longarina e tudo mais. Ainda mais porque esses carros são frequentemente rebaixados aí por algumas pessoas. O Gol foi projetado com o motor boxer, o projeto inicial, o motor mais leve e com um centro de gravidade totalmente diferente. A partir do momento que se colocou o motor MD e depois o AP, que era um motor com um centro de gravidade diferente e bem mais pesado do que o boxer, não foi colocado nenhum reforço estrutural. Isso também pode ocasionar essas trincas com maior facilidade. Tanto é que é mais difícil você encontrar um Gol a ar com túnel rachado.
O Gol tem a sua dinâmica de direção totalmente deslocada. Quem já tem esses carros acaba acostumando, mas você que tem um Gol quadrado pode perceber, os pedais do acelerador, embreagem, do freio, eles são desalinhados em relação ao volante. Se você pegar com as duas mãos no volante, você vai perceber que você fica torto. Repetindo, para quem tem esses carros, é questão de hábito e costume, mas para quem pega pela primeira vez pode estranhar. Esse modo de condução mais inclinado permaneceu até no Gol G4, pessoal, que ficou em produção até 2013. Isso se deve que mesmo com a plataforma AB9 do Gol Bola, a posição continuou prejudicada. Eu tive um Paraty geração 3 e a impressão que me dava é que a posição de dirigir era até mais inclinada do que do Paraty quadrado. Mas o fato é que todos eles são mesmo. No caso dos primeiros Gols, né, os refrigerados a ar, o motor boxer, mas já com a linha AP, os motores eram montados na posição longitudinal. No caso, nos anos 80, o Escort, Fiat Uno, Monza, os carros da concorrência, eles já usavam motores transversais, né? Que é o motor fica de lado, fazendo com que o cofre o motor ocupe menos espaço no cofre, dando mais espaço para os ocupantes. Tá? O Fiat 147 foi o primeiro carro, na verdade, a trazer esse recurso. O Gol usou, a Volkswagen foi a que mais demorou a começar a usar motores transversais, né? Acho que ela usou pela primeira vez nos carros da Auto Latina, porque eram de origem Ford, no caso do Apollo, Logos e Pointer, eram carros com plataforma Ford, por isso que foi usado. Não é que a Volkswagen quis usar, ela foi a última realmente a abandonar a modalidade de motores longitudinais, uma coisa que vem lá da Audi, esse jeito de colocar o motor nessa posição. Ocupa mais espaço no cofre, no caso Santana também, Passat, ocupa mais espaço e também passa mais vibração para dentro do carro. Um outro exemplo, nos anos 90, o Gol 1000 e o Escort Hobby usavam os mesmos motores, o CHT AE de 1000 cilindradas. O Escort acabava tendo a potência declarada em 2 cavalos a mais, rendia um pouco mais devido à posição do motor. A posição longitudinal acabava dando uma certa perda de potência. O Gol usou essa posição até o G4 último. O primeiro Gol a usar o motor transversal foi o G5. Então, o Gol ele passa uma vibração maior do que os concorrentes da época, se você comparar com o Escort, Fiat. Então, também tem essa questão aí que merece ser analisada. Eu vou colocar um ponto negativo aqui que eu nem concordo tanto, mas eu vou colocar baseado em comentários de colegas, né? Que é um espaço democrático, eu também expõe opiniões de outras pessoas, embora às vezes não concorde tanto. No caso, o Gol ele é considerado por alguns como tendo uma péssima iluminação do painel. A luz do quadro instrumental eles dizem que é muito fraca, e principalmente do comando de ar, que a iluminação é feita por uma lâmpada só, que não consegue espalhar de maneira uniforme a iluminação pelo comando inteiro do ar. E muitas pessoas fazem adaptação com LED para melhorar isso daí. Eu acho realmente que a iluminação do comando de ventilação é muito ruim. Do painel nem tanto, né? Só se eu tiver com alguma coisa prejudicando ali. Originalmente eu acho que é satisfatório comparando com os outros carros da época. No caso, o Escort, desde 87 ele já trazia o painel translúcido, né? É uma novidade ali na época que é bem mais interessante. O Monza usava a iluminação por reflexo, assim, né? O Gol também. O Escort realmente foi o primeiro, né, a usar essa iluminação translúcida no painel. Era bem bacana. Eu tive um Verona 91 que tinha esse painel também, era legal. Mas a iluminação então do painel do Gol também é considerada um ponto negativo dele. De modo geral, o Gol é um carro popular da Volkswagen que vendeu muito, se tratando do modelo quadrado, que passou a se chamar quadrado com o lançamento do Bolinha, porque até então o Gol era só Gol, porque não havia outro modelo, né? Então o Gol passou a ser considerado quadrado, porque o novo Gol, a partir de 94, era bem arredondado em relação ao anterior. Mas ele teve algumas versões clássicas esportivas. A minha preferida não é a GTI, é a GT de 84, pô, sensacional aquele modelo. E essas versões também é um ponto assim negativo, não do carro, mas para quem quer comprar. Gol GT, GTS, GTI principalmente, são carros que estão atingindo valores estratosféricos, que na minha opinião, fora da realidade. Lamentavelmente, qualquer exemplar de Gol aí tem tido aí as cifras bem inflacionadas, até Gol 1000, pessoal, Gol 1000 com motor CHT, tem tido as pedidas bem ousadas e tem gente pagando, é por isso que os valores estão lá em cima.
O mercado é assim, oferta e demanda. Paga quem não tem, fica sem. É a realidade. Mas assim, é um ponto negativo para quem quer comprar. Os valores do Gol realmente estão inflacionados. É um ponto também negativo. E aí que entra, por que eu fiz esse vídeo? Um valor altíssimo que você vai pagar num Gol, não compensa pegar outro carro? Fica a reflexão. Eu só tenho a Paraty quadrada aqui porque ela é um carro que representou muito na minha infância, um carro que realmente me marcou muito, né? Mas o Santana, que eu também tenho é um carro bem mais confortável e agradável. Com o valor que você paga num Gol aí, você pega um Santana que ele é mais confortável, mais largo, maior, bem mais interessante do ponto de vista de carro. Um grande abraço, polêmicas podem acontecer. Até mais, eu aguardo. Inclusive, para quem não viu, tenho os motivos para você não comprar um Fusca. Também tá na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau.